Olá, meus amigos, como vocês vão? Sim, eu sou aquela pessoa que desaparece e depois ressurge das cinzas como se nada tivesse acontecido. É isso. Então, gente, vamos falar sobre livros? Eu acho que muita gente que tá aqui nesse canal gosta de falar sobre livros, assim como eu amo falar sobre livros. 2026 começou, como vocês podem ver também, deu uma repaginada no visual. Fala pra mim se vocês gostaram, porque eu gostei, amei. Acho que tá bem legal. Inclusive, vou aproveitar e fazer um comentário. Gente, esse cacareco aqui de segurar óculos é muito útil e é muito bonitinho também. Eu amei, achei que valeu super a pena o meu investimento. Mas então, chega de enrolação. Sobre o que é o vídeo de hoje? Nós vamos falar sobre o meu saldo final de leituras de 2025 e irei mostrar para vocês, fazer aqui uma lista dos melhores livros, os 8 melhores livros, vírgula, né? Calma que vocês vão entender o motivo da minha vírgula, que foram lidos, os meus comentários, enfim. Eu fiz um balanço completo com todas as informações e ao longo do discurso eu espero também trazer algumas dicas de leitura, de observação, de anotação também para vocês. Bora! Vamos começar esclarecendo algumas coisas. A primeira delas é que eu sou uma estudante de letras, então o meu volume de leituras tende a ser um pouco mais elevado também por causa disso. Apesar de eu ter notado que no meu levantamento a maior parte das minhas leituras não tinha nada a ver com a faculdade. Mas assim, esse nada a ver, ele tem uma nuance ali, porque acaba que por causa da faculdade eu quero me dedicar muito mais a certas leituras que talvez me agreguem certas coisas, às vezes não é muito óbvio, mas na minha cabeça aquilo faz sentido. Então, qual o ponto que eu quero trazer? Não é justo que a gente compare o volume de leituras de uma pessoa X com uma pessoa Y, porque cada um está vivendo uma rotina, está vivendo uma situação, está com uma necessidade. Tem tempos, tem épocas em que eu tô lendo muito e tem épocas que não. No caso de 2025, houve uma tipicidade porque eu queria bater uma meta. Em 2022 eu tinha tido um volume na biblioteca do Cefet em que eu estudava de 55 livros que eu peguei ao longo do ano. E eu queria bater isso, sabe? Eu queria me equiparar, chegar nisso, porque em 2024 e 2023 eu não li tanto. Então eu coloquei isso como objetivo. Então todos esses fatores somados levaram aos números que eu vou trazer aqui pra vocês. A primeira coisa é que, na verdade, o meu total de obras teve uma alteração. Porque no meu balanço, gente, eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é o meu caderninho de leituras, só pra não deixar ninguém curioso. Isso aqui, gente, é a coisa mais fofinha. Eu simplesmente tenho amado usar esse caderno. O meu levantamento foi todo feito com base nas coisas que eu anotei aqui. Então, todos os livros que eu leio, eu sigo uma estrutura. Por exemplo, que tem mulherzinhas. Só pra vocês verem que essa classificação aqui que eu uso, eu coloco o autor, o gênero do livro, a data em que eu comecei, a data que eu terminei, a minha avaliação de 1 a 5 estrelas, não vale 0. Apesar que em alguns momentos eu senti vontade de usar 0 estrelas, e uma pequena resenha pra eu memorizar, guardar melhor o conteúdo. E, gente, isso me ajudou demais. Tipo, depois que eu comecei a fazer isso, eu nunca mais esqueci o conteúdo de nenhum livro. Acho que todo leitor já experimentou esse negócio de você ler um livro, falar, amei. Dá uma semana alguém te pergunta sobre o livro, você fala, é muito legal. Não, mas o que é a história? É muito legal. Eu gostei, tá? Leia. Mas sobre o que é? Não faça pergunta difícil. Então, isso daqui me ajudou muito a memorizar e também a fazer esse levantamento com mais qualidade. Mas voltando ao número total de obras, tá vendo? Fiz um preâmbulo aqui. Eu tinha dado antes que eu tinha tido contato, né, com 54 obras. Só que o que aconteceu foi que eu esqueci de alguns que eu tinha começado e não terminei. Só que, assim, eu tenho aqui uma categoria para os livros que eu não terminei porque eu desisti, porque eu dropei. E tem outros que é só porque eu não estava no momento de ler, ou porque apareceu uma leitura no meio que era prioritário por causa da faculdade, e aí rolou uma intercorrência ali e eu não voltei no livro. E aí eu fui lembrar só depois. Então, ao todo, pelo que eu estimo, pode ser que eu tenha esquecido mais algum, deu 57 obras com as quais eu tive contato. Ok. Agora, as obras terminadas. Foram 48 obras dessas 57 as que eu terminei. E vai lembrar que dentro dessas obras não tem apenas livros inteiros, né? Tem alguns contos, tal. Aqui eu não considerei os artigos que eu li para a faculdade, porque
até então nenhum deles me marcou muito e nenhum deles eu li com aquela avidez. Que eu tô considerando muito o fator literário, daquilo que a gente considera literário. É claro que rola toda aquela discussão, o que é literatura e tal, mas enfim, não tô falando de literatura bibliográfica que a gente usa em textos teóricos, não estou falando disso, apesar de que alguns desses textos literários foram usados para a faculdade, mas enfim, vocês estão entendendo aqui o que eu tô querendo dizer. Então, para a minha classificação, vocês já sabem, né? Tem 5 classificações possíveis: 1 estrela, 2 estrelas, 3, 4, 5. Amém. E eu costumo colocá-las da seguinte forma. Aqui, quando eu comecei o meu caderno, eu defini o que cada uma é. 1 estrela é que livro ruim. 2 estrelas é podia ser melhor. É, tipo... 3 estrelas é gostei, 4 estrelas é amei e 5 estrelas é tipo livro pra vida. Esse livro aqui eu vou carregar no meu peito. Esse livro aqui, ó, marcou a minha história. Nunca mais eu esqueço esse livro. Isso daqui mudou alguma coisa em mim. Sabe, você vê que eu sou muito criteriosa. Então, assim, os livros que eu dou 5 estrelas envolvem muitas coisas, sabe? Não só a questão de ser bem escrito, porque eu li muitas obras, né, clássicas, muitas coisas que eram boas no sentido literário mesmo. É bem escrita, é bem feito, isso aqui tá meio óbvio porque que isso tá no cânone. Então outras obras que são consagradas na atualidade não são clássicos, mas vocês estão entendendo. E acabou que não me marcaram tanto, não mexeram comigo. Então isso aqui é muito individual mesmo. Não tô fazendo uma avaliação acadêmica, criteriosa nesse sentido. Eu tô falando de mim, daquilo que eu senti. E é claro que quanto mais eu vou me aprofundando, quanto mais eu vou estudando, eu também vou ficando mais chata em relação ao rigor na escrita, certas coisas que são relevantes, são importantes também. Mas é só pra que ninguém aqui entre me xingando. Apesar que eu acho que eu não vou falar mal de nenhum livro aqui, porque eu prefiro muito mais focar nos livros que foram bons do que nos que foram ruins. Até porque eu não quero ser aquela pessoa que chega a prejudicar algum autor que às vezes tá começando. Porque ninguém vai começar escrevendo bem, né, gente? Tem uns que, assim, começa ruim, mas pode melhorar. E aí se você massacra a pessoa, ela faz o quê? Desiste? Não pode. Agora voltando a falar de números. E olha que eu detesto números, vocês vão ver pela minha qualidade matemática. Qual o número de livros que receberam tais classificações? 5 estrelas foram 7 livros. Ué, Débora, mas você não falou que ia falar os 8 melhores? Calma que eu vou explicar. Mas 5 estrelas foram 7 livros, 4 estrelas foram 17 livros, a classificação 4 estrelas foi a mais volumosa. E eu acho que isso é também porque, atualmente, como eu já conheço o meu gosto literário, eu tendo a não iniciar tantas obras que eu vejo que tem uma probabilidade grande de eu não gostar. Então, eu começo livros que, no geral, eu vou gostar. Então, assim, teve muitos livros que eu amei, muitos livros bons, então isso aqui pra mim é um volume maravilhoso. 3 estrelas foram 13 livros, 2 estrelas foram 5 livros, 1 estrela foram 8 livros e ainda tem o NDA, nenhuma das anteriores. Por quê? Tem obras, gente, que, assim, para as quais eu me recuso dar uma classificação assim tão fechada. Por exemplo, gente, no meio das obras eu li 2 livros de Diário de um Banana. Por quê? Porque eu tinha aqui em casa 2 ainda, da época do início da minha adolescência, que eu não tinha lido ainda. E assim, eu tenho a coleção quase completa aqui em casa. Eu falei, não, eu vou terminar isso aqui. Eu li os 2 numa tarde, assim, e foi entretenimento, assim, foi nostálgico. Você não vai dar uma nota normal pra esse aqui. Eu não posso falar que a Débora de agora consegue dar uma classificação pra isso. Então, no negócio eu até escrevi, gente, a Débora de 12 anos teria achado o máximo. E é isso. Então, enfim, a NDA são essas obras que eu não consegui classificar fechado. Em relação aos formatos, isso inclusive é uma coisa que pela primeiríssima vez eu estou tendo que avaliar. Eu li em 3 formatos em 2025, no Kindle, gente, que foi a minha melhor aquisição. Gente, comprem um Kindle, porque eu só li esse tanto de livro porque eu tenho um Kindle. Que a minha rotina atual não comporta eu andar com livros físicos. E principalmente é preciso considerar que eu sou muito cuidadosa com os meus livros físicos. Então assim, comprei uma estante com vidro. Vocês estão vendo aqui, ó, vidro, pra não sujar, não pegar nem poeira. Então assim,
exige um cuidado, sabe? Eu não gosto que o meu livro fique muito desgastado. Eu marco o livro, escrevo com lápis e tal, mas eu quero a capa bem cuidadinha. Enfim, eu não vou sair carregando livro físico pesado pra tudo que é lado. E sem contar o gasto financeiro, né, gente? Eu vou fazer umas contas depois só pra comentar com vocês sobre o Kindle. Mas, enfim, no Kindle eu li 35 livros dos 57 que eu comentei. Quer dizer, 57 não, que eu tô considerando só aqueles que eu terminei, eu acho. Eu acho que nessa conta eu considerei só isso. Porque, igual eu falei, gente, os números aqui se confundiram, se perderam. Vocês viram que eu não tô boa de matemática. Mas enfim, em PDF eu li 4 e esses em PDF especificamente são contos que foram disponibilizados para mim pelo meu professor de literatura. E físico eu li 15 livros. Muito obrigada a todos os amigos que me deram livros físicos. Muito obrigada a Amazon Prime Day que me permitiu comprar mais livros. Agradecida! Muito bem. Rapidão, só comentando um pouquinho mais sobre os formatos e tal, e sobre o Kindle. Gente, o Kindle me permitiu fazer muita coisa, sabe? Tem as notas, as marcações. Eu fiz até um projeto da faculdade baseado em um livro que eu já tinha lido, só usando as minhas notas. Então, assim, foi um norte muito legal. Ter tudo ali, sabe? É maravilhoso. E a economia financeira foi imensa, porque eu comprei o meu é 11ª geração. Eu comprei ele por volta de R$500, acho que foi R$550, alguma coisa assim. E, se você olhar, gente, vamos supor que de todos esses livros aqui, todos eles custassem R$20. Hoje em dia, se achar um livro a R$20 tá muito difícil. Mas, em resumo, ultrapassou em muito esse gasto. E teria ultrapassado em muito, né, o gasto que eu tive com o Kindle. E ele não é uma coisa que vai acabar assim, é mais durável. Então, eu vou usar ele por anos. Então, assim, é um investimento que compensa se você é uma pessoa que realmente gosta de ler. Só não compensa se você for deixar parado. Assim, ainda mais pra quem não tá com disposição pra comprar tantos livros físicos, enfim, vale muito a pena, super recomendo, tá aí. E outra coisa que também economiza o meu dinheiro em livros físicos de outra forma que talvez alguém não tenha pensado. Porque antes, às vezes eu comprava um livro físico, só que eu não sabia se eu ia gostar. E aí, se eu não gostasse, se eu visse que o livro não ia de encontro à minha moral, que o negócio não tava legal, eu já desperdicei o meu dinheiro. O que eu vou fazer com esse livro físico? Pra onde que eu vou mandar ele? Agora não. Se eu leio no Kindle, começo a ler e eu gostei, por exemplo, teve livros físicos aqui que eu comprei o físico porque eu li no Kindle e eu gostei. Então eu comprei. Inclusive tem outros livros agora que eu tô pretendendo colocar na minha estante que eu li em 2025 e que é isso, gente. Foi nessa coisa, senão você fica dando tiro no escuro. E eu não quero dar tiro no escuro porque o meu dinheiro já tá escasso. Então, em relação aos gêneros, eu reconheço que eu preciso variar um pouco mais em alguns aspectos. Mas ao todo foram 9 gêneros definidos, que eu consegui definir. Vale lembrar que não existe gênero perfeito em categorização. Mas tá, foram 18 romances, 6 livros de fantasia, 6 de teologia, 2 de poesia, 4 de suspense, 5 contos, 2 livros de carta, 5 crônicas, 2 fábulas e 4 livros que eu não consegui classificar o gênero. Ok. Os lidos por mês eu acho interessante também comentar. Em janeiro eu li 2 livros, em fevereiro eu não li nenhum, em março eu li 7, em abril eu li 10 livros, foi o melhor mês em questão de ritmo de leitura. Em maio também eu li muito, eu li 9 livros, em junho eu li 5, julho eu li 1, em agosto eu li 5, setembro também não li nenhum, em outubro eu li 4, em novembro eu li 6 livros e em dezembro eu li 5. Então vocês estão vendo aqui que realmente é um ritmo de leitura variado, depende da época, do momento que você está vivendo, então não se cobre muito. E o meu autor mais lido definitivamente foi Clive Staples Lewis, ou simplesmente C.S. Lewis, como ele é bem conhecido, meu querido, meu amado, o meu autor favorito. Então claramente foi o que eu mais li. Mas ok. Agora, saindo desses numerozinhos chatos, que eu não gosto de número, vamos falar sobre os livros em si. E aí eu já vou começar meio que trapaceando. Por quê? Era pra eu ter colocado só os livros que eu li em 2025. Só que tem um livro que eu terminei de ler bem no finalzinho de 2024, que eu achei que valia a pena comentar, até porque eu tenho ele fisicamente aqui, que é Deus no Banco dos Réus, do C.S. Lewis. Foi o primeiro livro que eu li dele completo, mas eu levei meses lendo ele. Eu ganhei de presente de aniversário em 2024 do meu namorado e
Acho que ele quis monopolizar, né, me dar livros do C.S. Lewis. Tenho vários livros que foi ele quem me deu. E esse aqui, gente, é muito bom. Ele tem muitas reflexões, é muito profundo. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, entra muito em questões filosóficas a respeito da estrutura da igreja, estrutura da fé. É um livro de caráter muito apologético, né? Por isso chama Deus no Banco dos Réus, que fala muito também sobre a forma como a sociedade encara a crença em Deus, enfim, todos estes pormenores. Então acho que é válido mencionar ele aqui, apesar de eu não me aprofundar tanto. Agora a gente já vai para este aqui, que foi realmente o primeiro livro 5 estrelas de 2025, que é Kryptonita, do John Bevere. Kryptonita, como destruir o que rouba a sua força. De início, gente, eu ganhei de presente de uma amiga, inclusive. De início eu bati o olho, eu não tava botando fé, mas esse livro é muito bom mesmo. Ele fala muito a respeito de idolatria, como sendo aquilo que nos rouba a atenção da fé, nos impede de ter força, de viver o evangelho que está descrito, porque, convenhamos, o que está descrito na Bíblia é um evangelho que transforma, que muda vidas, que realiza milagres, e poucos de nós, de fato, vivenciam essas coisas. Então aqui ele está falando muito sobre renúncia, sobre aquilo que de fato nos atrapalha, e a gente costuma não dar crédito a esse tipo de sermão. Então, assim, é um livro que eu recomendaria para qualquer cristão, principalmente um cristão iniciante, porque ele explica muito bem, até para novos convertidos, usando embasamento bíblico. O livro todo, assim, é muito bem referenciado. Inclusive também faz alusão à cultura pop em certos momentos, o que pode ajudar a compreensão e entendimento de alguém que ainda não teve tanto contato com esse tipo de livro, no sentido de ser muito específico. Ok, o próximo livro da nossa lista é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, de novo, nosso querido. Gente, eu li muitos livros do Lewis mesmo em 2025, mas eu tô colocando aqui também os mais básicos e os que ficaram mais redondinhos na minha percepção, mas assim, eu podia gravar um vídeo só falando de Lewis. Minha intenção ainda é comprar outros livros dele que eu li só no Kindle, que eu nem tenho no físico, e gravar um vídeo só falando disso. Mas, gente, esse aqui é, assim, o carro-chefe de Lewis, é o livro que melhor explica o cristianismo. O pessoal costuma brincar que ele não é muito simples, ele é puro, mas não é simples, porque a linguagem do Lewis tende a ser um pouquinho complexa. É um parágrafo desse tamanho aqui em período longo, quer dizer, é tudo uma frase só. Então, assim, você tem que acompanhar bem o raciocínio, mas ajuda muito, né, a desenvolver essa questão até cognitiva, esse entendimento da argumentação. Os argumentos do livro são muito bem fundamentados, então de certa forma também serve como material apologético, e assim, valeu muito a pena. Incrível que de tantos livros do Lewis, esse aqui eu fui ler tarde, relativamente tarde. Mas assim, é um livro muito bom. Inclusive, curiosidade, eu li ele no Kindle e depois eu comprei o físico. Essa unidade física aqui, eu não li ela. Então eu tenho que, minha intenção é passar as minhas marcações do meu livro, do que tá no Kindle, né? Meu PDF não, meu EPUB no Kindle, e passar pra cá. Mas é isso, é um livro que vale demais a pena. O próximo, gente, se chama Orgulho e Humildade, é do Charles Spurgeon, que é, assim, também um pregador que eu admiro muito, muito mesmo. Inclusive tem o devocional do Spurgeon aqui, não coloquei ele na lista porque não vem ao caso, né? Mas ele é um autor muito bom. Eu não tenho esse livro fisicamente, mas eu facilmente teria, eu li no Kindle. E é um livro que fala a respeito da humildade do cristão diante de Deus e diante do próximo, diante do irmão, de uma maneira sucinta. É um livro curto, se eu não me engano não passa de 150 páginas, mas que mudou muito a minha percepção e me edificou bastante. Então fica a recomendação aí pra vocês encontram também facilmente na internet. O próximo, galera, me entristece profundamente que eu não tenha um físico dele pra mostrar pra vocês, que é o clássico O Peregrino, do John Bunyan. Esse livro, gente, é transformador, é uma ficção maravilhosa que retrata com, assim, uma vida dignidade, uma verossimilhança, a caminhada do cristão em direção aos portões celestiais. Assim, me emocionou demais, mexeu comigo, inclusive quis passar isso também para o meu priminho, a gente assistiu o filme. Eu me lembro, né, de já ter tido algum contato com a história também quando eu era criança, mas assim, ler o livro, ver os personagens, identificar todas as metáforas óbvias, sabe? Não é nada muito
muito líquido, é muito fácil você identificar o que é o que, os nomes sugerem, enfim, ensina demais, demais, demais. O Peregrino foi considerado por mim o melhor livro que eu li em 2025. Claro, passa raspando junto com os outros, mas é por causa das emoções que foram evocadas em mim e tudo aquilo que ele me ensinou. Então, assim, é um livro que eu indico para qualquer pessoa. Leia O Peregrino. E o próximo, galera, é um romance No Final Daquele Dia, da Arlene Diniz. Né, tem que dar uma variada aqui. Não sei se vocês já viram Corajosas, que é um livro em que ela é coautora. Mas este aqui, gente, se eu não me engano, foi o primeiro romance individual que ela lançou. E nele a gente tem um narrador masculino. É uma história de redenção que se passa no período de adolescência. O cenário, gente, você olha aqui essa capa, isso aqui é o cenário da história. Então, assim, é muito envolvente, também ensina muito, é extremamente bem escrito. Eu ganhei de presente, inclusive, da minha melhor amiga de infância. Então, assim, isso daqui é um livro que pra mim carrega uma bagagem muito grande, tanto emocional, do meu processo de leitura, quanto daquilo que tá escrito mesmo. Toda a narrativa me conquistou muito e eu super releria esse livro. Não quero dar spoiler, então não vou falar de muita coisa, mas assim, o Kai é um menino que sonha em ser surfista, mas não tem condição para isso, e também tá vivendo um processo de conversão, de compreensão dos próprios sentimentos, enfim. É muito legal, e é um slow burn, tá? Tem um romance aqui, no sentido romântico mesmo, que a gente conhece. Vai lembrar que romance na literatura não é só isso, mas vocês estão entendendo. Tem aqui, mas é um slow burn, e Friends to Lovers, que é o meu... Se eu fosse olhar essas tropezinhas clichês, é a minha favorita. Então tá aí. No Final Daquele Dia, recomendação pesadíssima. Minha próxima indicação é o clássico, né? Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Temos o vídeo de resenha aqui no canal, então vá assistir, porque compensa muito. Pra você que quer ter uma visão um pouco mais aprofundada lá, assim, acho que é o vídeo mais longo aqui do canal e eu falo detalhadamente, sabe, com citações, com os pensamentos. É um livro com o qual eu também criei um vínculo afetivo muito forte, porque eu li no clube do livro que eu fiz com os meus amigos. A gente teve uma noite muito filosófica, a gente pensou demais, conversou demais, trocou muita ideia aqui em casa. Então, assim, criei vínculo. A história em si, a grosso modo, pode não parecer tão interessante, mas os pensamentos, a discussão que você tira desse livro transforma ele. Ele também é curtíssimo. Se eu pudesse, inclusive, eu pegava todos os livros com essa editoração específica aqui, que, nossa, ela é perfeita. É da Antofágica, inclusive. Esse aqui é o bloco Nanofágica, que são esses livrinhos de bolso. Eu me apaixonei, tá bom? Pretendo comprar mais. E é só isso, gente. Leiam este clássico. Porque, assim, pra começar com esse Dostoiévski, eu acho que compensa demais. E o último livro para o qual eu dei 5 estrelas em 2025 foi Sublime Amor Entre Universos. Gente, eu não tenho ele físico, eu já queria ler esse livro há muito tempo, só que o físico dele tava meio carinho, e no dia em que eu bati o olho no meu Kindle Unlimited e ele finalmente caiu lá, gente, eu já tinha procurado esse livro no Kindle Unlimited e não tinha. Assim, os meses iam passando e eu ia pesquisando, será, gente? Será que colocaram lá? Será? O dia que eu vi, que me apareceu por acaso, eu levantei as 2 mãos pro alto e dei glória. Eu falei, meu Deus, eu quero ler esse livro. E, cara, é um livro que também me transformou, mexeu muito comigo. É a história de um casal já maduro, já estão casados há algum tempo, estão à beira do divórcio, eles têm uma briga feia. E aí, quando eles dormem, eles vão parar em uma jornada. A nossa narrativa que a gente tá lendo vem do protagonista masculino, mas é sabido pra nós que também a protagonista feminina viveu a mesma coisa em paralelo. Mas assim, ele vai passar por vários universos fantásticos, por vários universos, e em todos ele precisa reconquistar a sua amada, a sua esposa. E assim ele amadurece, ele descobre quem ele realmente é, quais são os seus erros, que as coisas que às vezes ele queria culpabilizar a esposa, na verdade eram de responsabilidade dele. Então assim, é transformador. E o Criador, Jesus Cristo, aparece ali de diversas formas também, revela muito sobre o caráter de Deus. Assim, que história maravilhosa, eu simplesmente amei Sublime Amor Entre Universos. Vocês veem que grande parte dos livros aqui para os quais eu dou 5 estrelas tem algum caráter de fé. E é porque realmente, gente, eu não consigo separar uma coisa da outra. Pra mim, pra eu gostar tanto a ponto de eu falar que esse é um livro pra minha vida, tem que ter algo a ver com isso.
E claro, né, a gente teve aqui Noites Brancas, por exemplo, que foge a essa expectativa, mas é um livro muito bom. Então, assim, eu ainda teria muitos outros livros pros quais eu dei 4 estrelas, que são clássicos, que entrariam aqui, mas o vídeo ficaria muito longo. Então aqui eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado. Caso queira saber mais especificamente sobre alguma dessas obras ou sobre outras, fique à vontade para deixar aí nos comentários. Deixe uma curtida, claro, né, se você gostou, se inscreve no canal. E esteja ciente que vira e mexe eu apareço por aqui com esses papinhos aleatórios. Um beijo e até o próximo vídeo.